Bom dia. Gálatas 1, a partir do versículo 18. Carta de Paulo às igrejas da Galácia, capítulo 1, a partir do versículo 18. Passados 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, Paulo, quando o Senhor chamou, ele não foi procurar conhecimento, nada com os irmãos. O Senhor que se revelou. Ele foi para a Arábia, ficou lá um tempo, ele, o Senhor, voltou para Damasco pregando. Aí, depois de 3 anos, aí sim, ele foi em Jerusalém para conhecer a igreja, conhecer as pessoas, conheceu Pedro pessoalmente e também Tiago, filho de Maria, que é meio-irmão de Jesus, que também tem um livro escrito, né? Uma carta escrita, o livro de Tiago aqui da Bíblia, mesmo que nós vamos ler mais à frente. Então, ele foi lá somente para conhecer. 15 dias só conheceu Pedro, conheceu Tiago, não conheceu os outros irmãos, não viu, ninguém não conheceu, e pronto. É o Senhor que faz. Então, nós devemos abrir os nossos olhos. Eu vou ser honesto. Quando eu vejo algum pastor, alguém, não, porque eu sou teólogo, eu formei nessa, naquela, eu já fico preocupado. Por exemplo, na igreja presbiteriana, essa e outra, estou falando do que eu conheço bem, os pastores lá, todos têm que ter a formação teológica, né? Tem que estudar teologia, às vezes feito mestrado, doutorado. E nós vemos a igreja como ela é. Nós assistimos aí as pregações que eles concordam, que não concordam, vê que é o contrário, a palavra de Deus, o batismo deles, eles concordam e aceitam aí o divórcio, o segundo casamento e uma série de outras coisas que é contrário à palavra de Deus. Versículo 20. Sobre tudo quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa da minha parte. Falou, olha, sobre tudo que ele escreveu, que ele está falando aqui, afirma diante de Deus. Não tem nenhuma palavra mentirosa, que ele está falando a verdade. Esse é Paulo, aquele foi chamado pelo Senhor. E antes que era um fariseu, lá o sacerdote, um fariseu conhecido como Saulo de Tarso. Mas é Paulo. Apóstolo Paulo. Pregador do Evangelho. Morreu por causa do Evangelho. Glória a Deus por isso. Ah, pastor, mas é estranho. Não, olha bem, quando nós estamos sofrendo por causa do Evangelho, quando nós estamos perecendo por causa do Evangelho, quando nós morremos por causa do Evangelho, glória a Deus. Glória a Deus. É privilégio as pessoas morrerem por causa do Evangelho. É um privilégio. Agora você morrer porque você brigou, você arrumou confusão, você roubou, você matou, esse tipo de coisa, é errado. Mas você, sendo por causa do Evangelho, por você defender a palavra, o Evangelho de Jesus, por você praticar, glória a Deus. Glória a Deus. Paulo nunca mentiu. Ele falou, não, que tudo que eu falo é verdade. Eu sei, que o Senhor me mostrou, revelou. E também muita coisa eu vivi. Versículo 21. Em seguida fui para as regiões da Síria e da Cilícia.
e até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia. Aquele que antes nos perseguia agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. As igrejas, os irmãos, na Judéia não conhecia tanto ele. Só sabia quem ele era. O Saulo de Tarso agora se converteu. Aí o Paulo ele anda pregando. Agora antes ele perseguia, nos perseguia. Agora é um pregador, um defensor do Evangelho. Versículo 24, falei, louvavam a Deus por minha causa. Glória a Deus pela vida do Paulo. Hoje ele não é mais um perseguidor, mas é um defensor. Às vezes nós não compreendemos bem o Evangelho porque nós somos carnais. Olha o chamado de Paulo para o Evangelho. Jesus disse, vem, eu vou mostrar como é bom sofrer pelo meu nome. Falou, olha, vem que eu vou lhe dar dinheiro, casa, carro. Não, falou, você vai sofrer pelo meu nome. O Senhor me chamou. Ele não falou que ia sofrer, ele disse da seguinte forma, a promessa que eu tenho, que jamais ia me faltar o meu alimento, a minha comida, a minha roupa, a minha subsistência. Mas eu não teria nada, não. Eu nunca tive promessa do Senhor de ter qualquer tipo de bem. Ela tem, sim, tem. Hoje eu vivo do ministério ao ministério. Tudo que tem, não tem nada, ou que tem outros veículos do ministério. Ah, pastor, não vou comprar uma casa, um lote. Não. Muito bem, Gálatas capítulo 2. Carta de Paulo às igrejas da Galácias, capítulo 2, versículo 1. Passado 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém. E nessa ocasião, em companhia de Barnabé, levando também Tito comigo. Rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante dele o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo, no entanto, em particular os que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Olha bem, Paulo, depois, nós vimos ontem que ele foi, que ele tinha subido lá 3 anos. Depois de convertido, ele foi lá 3 anos, só viu Pedro e Tiago e nada mais, ele voltou. Ele não foi aprender nada. Depois, 14 anos depois, ele subiu. Ele foi por causa de uma revelação. Ou seja, o Senhor mandou. O Senhor determinou que ele fosse. E foi ele, Barnabé e Tito. Porque ele levou com ele. E ele fala que foi por causa de uma revelação. Então ele foi fazer o quê? Apresentar diante da igreja, ele apresentou o evangelho que ele pregava. Ó, eu prego para os gentios, eu prego isso aqui e isso. O evangelho que eu prego é desta maneira. Ele foi mostrar, apresentar. Por que ele fez isso? O Senhor mandou, através de uma revelação. E ele procurou falar, principalmente com os mais influentes ali na igreja, em Jerusalém. Que era Tiago mesmo, Pedro, aqueles que mais tinham uma influência maior na igreja. Versículo 3 ele fala, então ele foi para apresentar para que ninguém depois dessa lá não, e como ele disse, para que não houvesse esforçado inutilmente. Versículo 3, mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia,
foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Ele levou com ele Tito, que também tem um livro escrito aqui, né? Tem de uma página. Ele não tem, né? Paulo, é uma carta de Paulo a Tito. Já como pastor, Tito. E Tito era grego. Então, meus irmãos na época exigia que todos tinham que circuncidar. Que é aquela marca, aquele corte no prepúcio dos homens. Mas Paulo levou, e nem ele, entendeu? Não foi negócio circuncidado, não. Os irmãos entenderam. Quando nós vamos sobre a revelação do Senhor, é assim. Apesar que naquela época ainda exigiam, não por causa dos judeus circuncidasse. Nós limos lá em Atos, Paulo depois levantou essa questão e falou, não é isso não pode exigir a circuncisão das pessoas, dos estrangeiros, dos gentios que se convertem a Cristo. E acabou a igreja concordando e apoiando, onde houve aquela decisão que deveriam sim viver o evangelho, praticar o evangelho, como que eu deveria fazer? Afastar-se da prostituição, comida sacrificada a ídolos e comer carne de animais sufocados. Então, agora, dessa vez, não teve negócio de obrigar Tito, ninguém, um grego, né? Circuncidar nada, não. Versículo 4. Esta questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus. E nos reduzir à condição de escravos. Essa questão da circuncisão, como eu disse, é uma questão dos falsos irmãos evangélicos, que não admitem que temos liberdade em Cristo. Então queria impor essa situação, essa imposição. Isso é transformar as pessoas em escravos. Exemplo, hoje nós temos algumas denominações, alguns crentes, né, que querem levar as pessoas à escravidão. Exemplo, denominação que o homem não pode usar barba, o homem não pode usar bermuda, mulheres não podem usar calça comprida, maquiagem ou joias, mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode se depilar, não pode cuidar. Enfim, isso é querer trazer as pessoas à escravidão. Essas denominações não aceitam, não concordam com a liberdade que nós temos em Cristo. Em Cristo nós somos livres. Não, você quer usar barba, que use. Não, você quer usar calça, use. Usar brinco, use. Eu quero usar um batonzinho, use. Um esmalte, use. Eu não gosto muito de saia, eu prefiro a calça comprida, use. Eu sou homem, final de semana, eu gosto de sair quando eu não estou trabalhando, usar bermuda, use. Em Cristo nós temos liberdade. É isso que nós temos que entender. E assim como Paulo enfrentou na época lá, exatamente esta questão, porque alguns falsos irmãos entendiam que todos deveriam circuncidar, aquela coisa de religião da lei de Moisés. Muito bem, nós lemos hoje, entramos no livro de Gálatas, no capítulo 2, nós fomos até o versículo 4. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 5. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.